Olá, curiosos! No vídeo de hoje vamos conhecer alguns vírus que são letais e que vêm acompanhando a humanidade ao longo da história. A humanidade tem vindo a lutar contra os vírus desde muito antes de a espécie humana ter evoluído para sua forma moderna. Em meados do século XIX, o cientista francês Louis Pasteur avançou com a teoria microbiana das doenças, que estabelece que os micro-organismos são a causa de inúmeras doenças, na qual explicava que todas as doenças eram causadas e propagadas por algum tipo de vida minúscula que se multiplicava no organismo doente e se transmitia para outros. Mas só na metade do século XX que foi reconhecida mais de 2.000 novas espécies de vírus de animais, plantas e bactérias, nos quais agora vamos conhecer alguns. Marburg. Os cientistas identificaram o vírus Marburg em 1967, quando ocorreram pequenos surtos entre trabalhadores de laboratórios na Alemanha, Marburg e Frankfurt, expostos a macacos infectados importados do Uganda e que eram utilizados na investigação e desenvolvimento de vacinas da polio. A doença é caracterizada por febre súbita, dores de cabeça e mialgia após um período de incubação de 5 a 10 dias. Passada uma semana, aparece uma inflamação na pele, seguida de vômitos, dores no peito e abdominais e diarreia. Aparentemente, o vetor da doença foram os morcegos da fruta. A taxa de letalidade no primeiro surto foi de 25%, mas foi superior a 80% no surto de 1998 a 2000 na República Democrática do Congo, bem como no surto de 2005 em Angola ou em 2007 a 2014 com o epicentro no Uganda. Ebola. Os primeiros surtos de ebola conhecidos em humanos ocorreram simultaneamente na República do Sudão e na República Democrática do Congo, em 1976. Os sintomas mais frequentes são febre, náuseas, vômitos e diarreia, dores abdominais, dores musculares, dores de cabeça, dores de garganta, fraqueza e hemorragia inexplicada, e aparecem subitamente entre 2 e 21 dias após a exposição ao vírus. A doença apresenta elevado risco de morte, matando entre 25% e 90% das pessoas infectadas. Raiva. Essa doença popularizou-se na década de 1920. A doença provoca a destruição do cérebro, mas há vacina contra a raiva e anticorpos que funcionam contra a raiva, pelo que se alguém for mordido por um animal infectado, o tratamento é possível. No entanto, se não receber tratamento, a possibilidade de morrer é de 100%. O vírus HIV. No mundo moderno, o vírus mais mortal de todos pode ser o HIV. Estima-se que 32 milhões de pessoas morreram de HIV desde que a doença foi reconhecida pela primeira vez no início dos anos 80. Hoje, calcula-se que pelo menos 37 milhões vivem com o vírus. Esta é a doença infecciosa que mais afeta a humanidade. Poderosos medicamentos antivirais tornaram possível que as pessoas vivam com o HIV, mas a doença continua a devastar muitos países de baixo e médio rendimento, onde ocorrem 95% de novas infecções. Varíola. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou o mundo livre da varíola, mas antes disso, os seres humanos lutaram contra a varíola há milhares de anos e a doença matou perto de 1 em cada 3 infectados. As taxas de mortalidade eram muito mais altas em população fora da Europa, onde as pessoas tinham pouco contato com o vírus antes de os visitantes o trazerem para as suas regiões. Alguns historiadores afirmam que 90% da população nativa das Américas morreu de varíola introduzida por exploradores europeus. Só no século XX, a varíola matou entre 300 milhões a 500 milhões de pessoas. O risco de morte após contrair a doença era de 30%, sendo superior em bebês. O fardo era intenso, não apenas pela morte, mas também pelas marcas deixadas. Gripe. Durante uma típica temporada de gripe, podem morrer cerca de 500 mil pessoas em todo o mundo. A pandemia de gripe mais mortal, muitas vezes chamada de gripe espanhola, começou em 1918 e atacou cerca de 40% da população mundial, matando perto de 50 milhões de pessoas.
Ao longo do século XX, ocorreram 3 pandemias de gripe, cada uma provocada pelo aparecimento de uma nova estirpe do vírus em seres humanos e responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas. Em 2009, houve uma pandemia provocada por uma nova estirpe que combinava genes da gripe humana, aviária e suína, denominada H1N1. Dengue. O vírus da dengue apareceu pela primeira vez na década de 1950 nas Filipinas e na Tailândia e desde então espalhou-se pelas regiões tropicais e subtropicais do globo. Covid-19. Pertence à mesma grande família do vírus SARS-CoV, conhecida como coronavírus, e foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan. Porém, diversos coronavírus foram descobertos inicialmente em aves domésticas na década de 1930. Graças ao avanço científico e tecnológico, muitos desses vírus citados têm sido controlados através das vacinas. O que você achou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários. Gostaria que você nos ajudasse a divulgar o nosso trabalho. Curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima.